Jogadores do Internacional realizaram mais uma atividade agora de volta ao CT Parque Gigante. O técnico Eduardo Cudê começa a definir o time que enfrenta o Red Bull Bragantino e poderá ter uma grande novidade no setor do ataque. Sem Alan Patrick suspenso, a possibilidade de um jovem jogador novamente ganhar uma oportunidade com o técnico argentino cresce nos bastidores. A gente fala também sobre mercado de transferências. Uma investida pesada por Gustavo Scarpa deve acontecer a partir dos próximos dias. E a candidatura de oposição já definiu quem é o seu volante dos sonhos. E ele joga no Palmeiras e foi campeão da América pelo Grêmio. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento pela parte da tarde no CT Parque Gigante, que eu estive presente por lá. O CT Parque Gigante teve o retorno de suas atividades depois das águas do Guaíba baixarem um pouco. Os jogadores puderam trabalhar por lá, tá? Eu mostro, por exemplo, esse vídeo de uma parte do aquecimento que a gente pôde acompanhar, que foi muito legal. O Lúcio Gonçalves e os preparadores físicos do Internacional, eles dividiram o grupo em 3. E eles tinham que fazer uns círculos de mão dadas e ir controlando a bola sem deixar a bola cair, atravessar o campo e fazer um gol. Uma atividade que foi competitiva, os 3 grupos ali ficaram brincando para ver quem ia ganhar. Houve várias rodadas desse exercício e que também, enfim, estimula algumas questões técnicas e físicas dos jogadores. Bem legal essa atividade, tá? De novidades importantes desse treinamento, a gente teve o Vitão trabalhando normalmente, e aí é um alívio para o técnico Eduardo Cudê, que não contou com este jogador ao longo das últimas atividades. Nessa sexta-feira, o Vitão trabalhou normalmente e se coloca à disposição para enfrentar o Red Bull Bragantino nesse domingo. Assim como o René, que treinou normalmente e também vai para o jogo nesse fim de semana. E aí, eu quero falar a respeito da ideia que está sendo colocada com os portões fechados pelo técnico Eduardo Cudê. Essa informação ela foi trazida pelo Lucas Fontes, do canal do Baldaço. Vai lá e segue o Lucas Fontes em suas redes sociais. O Lucas Fontes trouxe a informação de que nos últimos dias o Eduardo Cudê vem trabalhando a possibilidade de Luca ser titular do Inter contra o Red Bull Bragantino. A gente sabe que o Alan Patrick ele está suspenso, levou o 3º cartão amarelo e não joga. E todo mundo esperava que o Pedro Henrique fosse o companheiro de ataque do Ener Valencia, mas Cudê vem trabalhando com o Luca nessa função. E aí indica o time da seguinte maneira: Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, a defesa titular, voltando a atuar, Johnny, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, com Luca e Ener Valencia no setor do ataque, um provável time do Internacional para encarar a equipe do Red Bull Bragantino. Ainda com o Luca, o Pedro Henrique briga por essa posição, mas são possibilidades que estão sendo trabalhadas pelo técnico Eduardo Cudê, muito com os portões fechados, e não dá para cravar ainda que vai ser o Luca, tá? Até porque tem o treino deste sábado, que vai ser o determinante para ele fechar a equipe que enfrenta o Red Bull Bragantino. Por último, foi novidade também no CT Parque Gigante, um lagarto no gramado do CT. Esses animais, eles circulam o CT Parque Gigante, que é uma área na beira do Guaíba, e que obviamente tem uma fauna diversa por ali. E alguns deles às vezes invadem o complexo do CT Parque Gigante. Então assim, não é incomum a gente estar acompanhando o treino e passar um lagarto. E hoje esse lagartinho aí ficou lagarteando no campo, no gramado do CT Parque Gigante, enquanto os jogadores fizeram a atividade. E aí, enfim, isso acabou repercutindo bastante, tirando bastante curiosidade de todo mundo, tá? Avançando na pauta, eu gravei um vídeo na tarde desta sexta-feira falando sobre Gustavo Scarpa, tá? Porque a direção do Internacional deverá nos próximos dias fazer uma investida pesada e milionária em cima desse jogador de 29 anos. Melhor jogador do Brasileirão do ano passado, pelo Palmeiras, foi vendido para o Nottingham Forest e tem o seu preço estipulado em 4 milhões de euros, tá? E a partir disso, o Inter vai agora fazer uma proposta para o Nottingham Forest, para que o Nottingham Forest aceite liberar o jogador, mas além disso, o Inter vai ter que convencer o Gustavo Scarpa a vir para o Internacional, a vir para Porto Alegre, tentar vender o projeto do Inter para o Gustavo Scarpa. E isso vai ser a tentativa da direção do Internacional até o final deste ano.
A gestão atual gostaria de fechar com Gustavo Scarpa antes das eleições, para também ter um grande fiador em relação ao pleito eleitoral. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber as condições de negócio para o Gustavo Scarpa e o plano do Inter para ter este jogador que muitos entendem que mudaria o patamar do Internacional, tá? Além de Gustavo Scarpa, eu quero falar sobre um movimento que está sendo feito pela chapa de oposição. O Inter vai buscar um volante, um primeiro volante, já que o Johnny está sendo vendido para o futebol europeu agora no fim da temporada. E a chapa de Roberto Melo entende que um dos nomes ideais é o de Jailson, tá? Jailson do Palmeiras. O Jailson do Palmeiras, ele tem contrato se encerrando agora no final da temporada, e a partir disso o Inter a chapa de Roberto Melo entende que ele seria o camisa 5 dos sonhos e está tentando iniciar conversas com o jogador para assinar um pré-contrato. Jailson foi campeão da Libertadores pelo Grêmio, é um cara que tem identificação com o Rio Grande do Sul, não jogou tanto assim no Palmeiras, mas é o 5 dos sonhos de Roberto Melo e vai haver uma conversa, vai haver uma investida por esse jogador e existe a possibilidade disso crescer ao longo dos próximos dias, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds já deste sábado, que é um sábado já de campeonato brasileiro. Por exemplo, a gente tem Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Odds do Atlético 1.83, empate 3.6, Vasco 4.3. Tem também Fluminense e Coritiba. Odd do Fluminense 1.4, empate 4.75, Coritiba 7.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!